eu não conseguia me perdoar. Isso me gerava um bloqueio muito grande, porque eu olhava para minha história passada e eu não conseguia perdoar. Eu não queria acreditar que eu já fui uma pessoa extremamente carrasca comigo mesma. Eu não queria acreditar que eu fui levada ao extremo por mim mesma. E foi muito difícil encarar que eu amo aquela versão, mas ao mesmo tempo eu não gostava daquela versão. Eu tinha aversão àquela versão que me levou a ter as coisas que eu tenho hoje e a estar falando com vocês aqui hoje. Então eu comecei no processo de me perdoar. Se você não se perdoar, você não vai conseguir avançar. Então, por mais que você fale para mim, tá, águas passadas, a minha história foi essa, aconteceu isso comigo, meus pais fizeram isso comigo, minha família, meus amigos, isso aqui, bibibi, bobobó. No final das contas, você é o centro da sua história. Não foram as pessoas. No final das contas, ainda é você ali. E não é só perdoar as pessoas, é se perdoar. E eu passava a vida inteira tentando perdoar os outros, que foi muito difícil também. Mas o processo mais difícil é você se perdoar, você se encarar e falar, cara, ao mesmo tempo que tem coisa para perdoar, não tem, porque você fez o que você sabia. Você fez o que você tinha de ferramenta. E em certo grau, foi no máximo. Foi o seu máximo. As pessoas que olhavam de fora foi um 110%. E na sua cabeça era 40%. E você puxava mais forte. Então, aceita que você deu o seu máximo e que tá tudo bem. Tá tudo bem. Ai, mas eu fui tão intensa. E eu quebrei a cara. Tá tudo bem. Talvez se você não tivesse quebrado a cara, você não estaria se perdoando aos 30 anos e sentindo que pode ter outro caminho. Tem gente que não tem ainda a coragem de olhar para esses pedacinhos e falar, cara, tá tudo bem. Vem cá, se abraça, se perdoa, segue em frente. Você construiu quem é hoje por conta disso. Ah, mas foi fundo do poço. Você talvez precisava estar lá. E a vida que eu almejava estava em encarar que eu precisava gostar do meu passado. Não querer voltar, porque a gente entender que a história foi feita. Ponto. E agora? Qual a história que você vai produzir agora? Eu vou ler para vocês isso. Um peixe jovem nada até um peixe mais velho e diz: Tô procurando um negócio, um tal oceano. O oceano? O ancião falou. Você está no oceano. Isso, disse o peixinho. Isso aqui é água. O que eu quero é o oceano. E eu não sei se você vai entender da forma que hoje eu entendo, porque a primeira vez que me falaram, eu fiquei assim, tá. É para eu ver à minha volta o mundo que eu vivo. Beleza. Você já vive do oceano. Tudo que você tá aqui vivendo, experienciando, sentindo, tudo isso que Deus criou é para ser vivido, experienciado. Isso não é simplesmente água. É o todo conversando com você. É a sua vida no seu maior esplendor, porque não existe passado nem futuro. Então, como você vai ficar ali esperando um tal do oceano, sendo que a sua vida é a soma de todos os momentos de agora e de presente? É isso que não me descia. A gente vai continuar procurando o oceano, sendo que a gente já vive. É o aqui, é o agora. Eu ainda tenho as minhas preocupações, eu ainda tenho o meu medo, eu ainda tenho... Mas se a gente sai um pouco da nossa cabecinha e a gente começa a criar. Eu sou uma pessoa criativa, você é uma pessoa criativa. A energia que há dentro de você, ela precisa sair. Você precisa encarar o mundo. Todo mundo tem medo. Se você começar a olhar para as pessoas que você tem medo do julgamento delas,
e tentar lembrar que elas têm o mesmo nível de medo que você, a mesma fonte de medo que você tem, as pessoas que você morre de medo do julgamento têm, e às vezes tem até mais, porque para a pessoa estar lá atrás de um computador, de um celular, xingando você, falando mal de você, é porque ela deve estar com muito, muito medo do seu potencial. E mesmo que você não tenha, porque às vezes a gente tem essa ideia, nossa, você está desperdiçando o seu potencial. Ah, eu não tenho potencial. Cria! 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 Não precisa ser do jeito que você está imaginando. Não vai sair. Conversei com meu marido semana passada sobre isso. Ele falou assim, nossa, eu tô bem frustrada porque não saiu como eu esperava. Eu falei assim, mas estava tendo... Você planejou tudo dentro da sua cabeça, certo? Ele, é. Mas eu falei pra ele, mas a realidade não condiz com o que tá dentro da nossa cabeça. A gente precisa, sim, imaginar, sonhar, arquitetar, mas não se preocupar com o que vai acontecer na realidade. Porque às vezes o que acontece na realidade ou é muito pior, ou é neutro, ou é muito melhor do que a gente imaginou. E tá tudo bem, fazer o quê? Eu acredito que 20% da nossa vida é sorte. Óbvio, trabalho também tem que existir, trabalho duro. Eu não estaria aqui se eu não tivesse trabalhado duro no passado. Se eu não tivesse tido coragem no passado. Se eu não tivesse enfrentado o medo no passado. Então, leia esses artigos do Substack que eu vou deixar aqui para vocês. Veja o vídeo. Sabe, esse vídeo é de um anime. Eu nunca vi esse anime, mas eu achei fantástico a construção que o cara fez, abordando a trajetória do Thorfinn. Thorfinn foi um menino que perdeu o pai muito jovem e que ele buscava ali vingança com as próprias mãos, até que o propósito dele era esse. Então ele tinha raiva, fogo dentro dele. Até que simplesmente ele se viu no fundo do poço sendo escravo, porque ele descobriu que o propósito dele havia morrido. Basicamente o cara que ele queria matar foi morto e não por ele. Simplesmente cedeu, se entregou ao destino e acabou virando um escravo, trabalhando em plantações e com um olhar sempre vazio. Os dias passaram, as estações mudaram e o Thorfinn seguia ali, vivendo sem realmente estar vivo. Mas a vida sempre dá um jeito de colocar pessoas no nosso caminho, que de alguma forma mudam tudo. No meio daquele campo, no meio daquela escravidão, Thorfinn conheceu alguém que aos poucos fez ele olhar para dentro de novo. E pela primeira vez, depois de tanto tempo, ele começou a se questionar sobre quem ele era, sobre o que tinha feito, sobre o que queria ser dali para frente. Foi um recomeço lento, doloroso, cheio de silêncio, de insônia, de noites onde ele só fechava os olhos e via as mesmas coisas. Os rostos, os gritos, as mortes, as almas de cada vida que ele tirou ainda estavam ali, assombrando ele. E no meio desse inferno mental, Thorfinn tomou uma decisão, uma promessa silenciosa para ele mesmo. Nunca mais machucar ninguém. Ele não virou um herói, não virou um salvador, ele só virou um homem tentando não errar de novo. Óbvio que isso é um anime, mas a nossa vida real muitas vezes se parece com esse desenho, com esse anime. Muitas vezes você se encontra com um propósito morto. E esse propósito muitas vezes estava errado ou tem prazos de validade. Eu acredito piamente que uma das partes da minha identidade antiga tinha um propósito que hoje já não me pertence mais. Então, às vezes você não atualizou o seu propósito. E está buscando uma coisa que já não faz sentido para quem você é hoje. E aí, eu até coloquei isso, não sei se eu coloquei no Substack, mas eu coloquei assim, você não arrancou as suas esperanças de ser feliz. Como você costumava pensar, você redefiniu. Essa palavra eu não usava. Eu acreditava que, para minha vida, a palavra redefinir, redefinição, era a mesma coisa que uma pessoa que desistiu, uma pessoa que é fraca. Redefinição é fraqueza. Eu nunca falei isso, mas uma parte de mim acreditava nisso. E redefinição é ter a capacidade de você ser corajoso com você mesmo. E de você ser incoerente para si
primeiramente, e para todo mundo. E para todo mundo. Fazer coisas que a sua identidade antiga nunca imaginou. Eu nunca imaginei estar falando o que eu tô falando para vocês aqui. Eu nunca imaginei viver uma vida mais leve, como eu tô buscando, como eu estou atualmente vivendo. Eu nunca imaginei que eu precisava me perdoar. Eu pensava que tinha que perdoar meus pais, minha família. Eu precisava me perdoar. Faça esse exercício. Faça exercício e seja corajoso, corajosa. E eu tô aqui para passar minhas experiências para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.